Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. No vídeo de hoje eu quero estar trazendo uma reflexão sobre o livro de Jó. Ontem eu estava assistindo, algumas passagens, alguns vídeos que falavam sobre a história de Jó. E eu também li aqui, o livro de Jó e vi que pude perceber ali que as pessoas, se aproximam quando você tem bens materiais, quando você tem algo a lhes oferecer, uma palavra, de Deus, quando você tem a oferecer para elas, elas se aproximam de você, estão ali sempre, participando do teu banquete, seja o banquete espiritual, seja o banquete carnal, elas estão ali à tua mesa, querendo que você as ajude, que você as auxilie. Mas no momento que você precisa, você está ali fragilizado, é onde você vê os verdadeiros amigos que vão estar ao seu lado, que vão te socorrer, que vão conversar com você. E são poucos, muito, muito poucos, Outros, a maioria, vão fazer o quê? Te apedrejar, querer saber por que isso te ocorreu, Se você cometeu algum pecado, algum erro, que foi. Mas pare e pensa. Não julgue as pessoas porque está acontecendo com ela naquele momento, porque nem sempre foi por causa de pecado. Não, nem sempre é por isso. Como eu já disse antes, em outra palavra aqui, o que acontecia com Paulo, que Paulo disse que ele tinha sobre ele um espinho na carne. O Senhor disse a ele que a graça do Senhor o bastava e que aquilo era necessário para que Paulo se tornasse mais forte, se fortalecesse no Senhor, Isso era necessário. Então, nem sempre a pessoa está daquele jeito por causa de um pecado, Às vezes é necessário para que o orgulho, para que o ego ferido da pessoa seja quebrado, E para que todos vejam que Deus é na vida daquela pessoa, Porque o que aconteceu sobre Jó fez com que todos vissem que Jó, mesmo sem nada, que não era preciso de dinheiro, não era preciso de toda a riqueza, de tudo que Jó tinha, mesmo sem tudo aquilo, Jó continuou servindo ao Senhor, Porque com certeza, quando ele estava com muita riqueza, mesmo aqueles que sentavam com ele diante da mesa ali, olhavam e diziam: nossa, para Jó é muito fácil glorificar o Senhor com tudo isso que ele tem. Quero ver se ele não tivesse isso tudo. Quero ver se ele fosse pobre. Mas será que Jó sempre teve tudo aquilo, toda aquela riqueza? Como será, Mas as pessoas só olham o momento da alegria. Ela não olha tudo que a pessoa passou. Mas Jó passou por tudo aquilo, de cabeça levantada, e jamais blasfemou contra o Senhor. Ele sim fez aquelas orações, dizendo ao Senhor, clamando ao Senhor, dizendo porque tudo aquilo estava acontecendo a ele, mas jamais Jó se virou contra Deus, jamais Jó blasfemou, contra Deus, fez o que a mulher dele pediu que ele fizesse. A mulher disse a ele: por que você não peça a Deus que te leve logo de uma vez, amaldiçoa ele e vá, Assim a mulher dele disse para ele, mas Jó disse: não. Você fala como uma louca, mulher. Você aceitou o bem do Senhor e agora não quer aceitar o mal? Por quê? Então temos muitos exemplos ali. Eu indico vocês estar lendo o livro de Jó com atenção, com calma, vendo a história de Jó. Quanta coisa ele perdeu, quanta coisa Jó perdeu e Jó permaneceu firme no Senhor, Às vezes é tão difícil como Jó perdeu 7 filhos. Gente, 7 filhos Jó perdeu. Quão triste deve estar no coração daquele homem, mas eu penso assim, ele sabia que os filhos dele agora estavam com Deus, Que Deus estava cuidando, porque ele sempre apresentava sacrifício de louvor, de adoração pelos filhos dele. E a gente tem que refletir, muitas vezes reclama por causa de pouca coisa que a gente perde, E reflita sobre isso. Essa é a mensagem de hoje que eu venho trazer para vocês sobre Jó. Quero que vocês estejam lendo aí, meditando a palavra de Jó. E se você estava reclamando por aquilo que você perdeu,
ou até mesmo por aquilo que você ainda não recebeu, veja o testemunho de Jó, só glorifica o Senhor, porque depois de tudo isso que Jó passou, por causa da sua fidelidade ao Senhor, por ele não ter blasfemado, não ter reclamado contra o Senhor, Deus restituiu tudo a ele e muito mais do que antes Jó tinha, né? E agora sim, ele poderia desfrutar de tudo aquilo com alegria e com a certeza no coração dele que aquelas coisas jamais o corromperia, porque ele, estando na riqueza ou estando na pobreza, ele serviria ao Senhor, ele adoraria o Senhor, né? Como quando você faz ali sua promessa quando vai casar, você fala ali na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, até que a morte nos separe. Assim você diz, né? E aquilo ali é uma confissão que a gente faz a Deus também, né? Que nós vamos estar com Ele, vamos adorá-lo, vamos estar junto com Ele em qualquer situação, em qualquer momento que nós estivermos. E assim Jó fez, e assim faça você também. Jamais blasfema contra o Senhor, nem murmure, porque a murmuração nos afasta das bênçãos do Senhor, nos afasta da presença do Senhor, né? Você pode estar agora uma provação tremenda, mas não murmure, mas louve e agradeça ao Senhor, porque quanto mais você murmurar, mais tempo essa provação vai demorar. Mas quando você aprender a glorificar o Senhor e orar pelos teus amigos, como fez Jó, ao invés de falar mal dos seus amigos, porque os amigos de Jó foram lá, também falaram palavras duras a ele, achando que ele, perguntando a ele o que será que ele tinha feito, por que ele não pede perdão a Deus pelo que ele tinha feito, se ele tinha cometido algum pecado. Os amigos dele também falaram isso, foram lá ajudar ele, mas falaram isso, jogaram na cara dele muitas coisas também, né? Então reflita sobre isso, reflita sobre a história de Jó, sobre como você tem estado. Não murmure, que a murmuração te afasta do Senhor. Não reclame, não reclame nem mesmo das outras pessoas, de ninguém, mas somente clame ao Senhor, clame a Ele para te ajudar a passar por a prova que você está passando. E quando você menos esperar, você vai ver, ela passou. E você vai contar um lindo testemunho. Essa mensagem de hoje, então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Não esqueçam de compartilhar com o teu próximo, porque a palavra do Senhor é para ser compartilhada, não é para ficar guardada somente com a gente, tá bom? Curtir, se vocês entenderam, se vocês gostaram dessa mensagem de hoje. E comente aí também, né, o que vocês entendem sobre a história de Jó. Se vocês já passaram por situações assim, e o que vocês fizeram, se glorificaram ao Senhor, o que vocês fizeram, se vocês lembraram da mensagem de Jó, se vocês ainda nem conheciam a mensagem de Jó. Então essa é a mensagem que eu tenho pra vocês hoje, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vai no sininho na opção todos, pra toda vez que tiver vídeos, vocês sejam notificados. Os vídeos são diários, tá? Eu estou fazendo vídeo sobre a reflexão de um livro que eu estou lendo. Apenas hoje eu não trouxe a reflexão de um livro, que ontem eu não estava me sentindo muito bem e eu acabei não lendo o livro, tá? E hoje segunda-feira, eu estou fazendo esse vídeo em tempo real pra vocês, tá? E vou terminar aqui também essa leitura, terminar esse devocional que eu tô trazendo pra vocês e vou pegar o livro e vou ler, que eu já vou estar preparando o devocional de amanhã, tá bom? Mas então é isso. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo devocional.